Todos nós, todas nós carregamos alguma dor. Alguma ou algumas, em algum nível. Às vezes por muito tempo, às vezes é uma dor recente, às vezes é um luto. Mas a dor, ela naturalmente vai acompanhar a gente. Mas hoje eu quero dar uma cutucada nessa ferida na intenção de curar algumas das suas feridas, né? Às vezes a gente vai precisar dar uma mexidinha, limpar para cicatrizar e para curar. Essa é a ideia aqui, nesse episódio, que a gente vai falar sobre aceitar a dor ou não, né? Porque tem muita dor que a gente carrega que a gente não precisa mais carregar. Esse é o nosso podcast, que estamos aqui. Enquanto eu estou gravando essa leva de episódios, ele ainda não tinha um nome para chamar de seu. Ele começou com o nome de Reencontro e eu tive a dor da perda desse nome, eu não vou negar, porque ele foi contestado por uma pessoa que tem um projeto que tinha um nome parecido. Tentamos fazer isso na base do amor, mas não houve negociação. E daí eu segui com o meu nome, mas estamos em busca, né? E hoje, nesse lugar aqui, que a gente pode falar sobre tanto aquilo que nos liberta quanto aquilo que ainda nos aprisiona. A gente fala de autoconhecimento, de inteligência emocional, de autocuidado e caminhos que você possa ter aí na sua jornada para ser mais feliz com a pessoa que você é. Ser mais feliz com a pessoa que você está se tornando, né? É essa a missão do que eu faço há 13 anos na internet. Então, muito obrigada por você estar aqui. Se você gosta e se conecta com esses assuntos, já segue o podcast. E se esse episódio for significativo para você, recomende para mais pessoas. Ponha nos seus grupos da família, de amigos, porque isso vale muito para mim, para que esse trabalho e esse movimento que vocês sabem, a intenção, né, que a gente possa se acolher e evoluir juntos e juntas, né, que isso reverbere para mais pessoas. Por que a gente está falando de dor hoje? Porque naturalmente eu falo das minhas alegrias aqui, mas é uma discussão que eu tive recentemente do quanto que a gente, como ser humano, a gente é muito adaptável. Então eu imagino que vários momentos de desconforto durante a sua vida você tenha se acostumado, né? Às vezes você passou por um desconforto numa mudança de casa, na sua adaptação. Não está sendo fácil, aquilo está causando algum tipo de dor dentro de você e você está aprendendo a conviver com aquilo e talvez você não consiga mudar isso nesse momento, né? Então tem algumas dores que são transitórias e que talvez você ainda não tenha esse vislumbre de quando, nem como, talvez elas sejam amenizadas e elas passem. Tem a dor do luto também, que ninguém sabe onde começa e onde termina, mas ela precisa ser vivida, né? A gente não precisa vestir aquela capa da positividade tóxica, né? De falar, não, mas tá tudo bem, e bola pra frente. Não, meu, tá doendo. Essa perda, isso tá fazendo falta. Você precisa viver esse luto. Então é uma dor realmente que ela tem uma importância e que ela vai ser amenizada e reconfortada no seu tempo, né? Com o tempo, com a fé, enfim, com a vida que segue. E é uma coisa que a gente não consegue mensurar, né? Até quando vai. Pode ser que ela te acompanhe por uma vida inteira, mas que você consiga ocupar esse espaço, né? Paralelamente à dor, ocupar esse espaço com a celebração da passagem dessa pessoa por aqui, com o legado dessa pessoa, com a alegria que ela trouxe, com os momentos que foram vividos, porque eu acho que é como você colocar um curativo ali, né? Não quer dizer que vai sumir a dor, mas você tá cuidando, né? Você tá colocando alguma coisa que possa caminhar junto e aliviar esse possível sofrimento. Mas tem muita dor, gente, e muito desconforto que a gente nem percebeu que se colocou naquele lugar. E aí sim a gente usa o autoconhecimento que eu trago aqui como uma ferramenta para a gente despertar para desconfortos e incômodos que estão na sua vida e que são opcionais. É para isso que a gente tem que despertar, porque tem muitas outras dores que talvez elas não sejam negociáveis nesse momento, né? Que realmente a vida vai seguir, a sua fé vai te confortar, o tempo vai ajudar. Mas quais são as dores que você tem hoje que sim são negociáveis, que talvez você não precise estender ou carregar? O que você tem aceitado,
né? Então é isso que eu pergunto para vocês. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade imensa de origens, de histórias, né? Então, muitas vezes, eu acho super importante, assim, a gente lembrar e olhar para trás da nossa herança. Tem dor que a gente carrega que é uma herança ancestral. Dependendo da história de quem veio antes de você, você tá carregando ainda muito dessa luta, do sangue que foi derramado, do suor que foi derramado, e você tá vindo com isso. Então, eu queria propor para vocês, assim, logo de começo nesse programa, a gente fazer uma mentalização que, na verdade, traz uma oportunidade da gente assumir aqui um exercício que eu gosto muito, né? Que são as afirmações positivas. E, na verdade, acaba sendo quase que uma meditação, né? Que às vezes quando a gente fala o nome meditação, gera uma desidentificação. Então, eu tento pincelar um pouco do que são os exercícios que eu trago para que você entenda do jeito que fizer sentido para você. Então, pode ser que quando a gente fizer isso, eu vou conduzir vocês, tá? Você queira fechar os seus olhos, sentar ou deitar. Ou de repente você tá me ouvindo e lavando a louça, cuidando das suas crianças, dirigindo. Então não vai sentar, deitar, fechar o olho. Mas você vai fazer como você pode agora ou fazer isso depois, né? Por isso que eu tô colocando logo no começo do episódio para que se vocês precisarem rever, revisitar isso, é possível fazer junto. Como que a gente vai fazer isso? Talvez você visualize algumas cenas acontecendo enquanto faz essa prática. Tem pessoas que não são tão visuais, são mais auditivas, então se deixa guiar pelo som da minha voz, né? Talvez sugere sensações em você, né? Se essas sensações forem intensas ou desconfortáveis de alguma maneira, eu sugiro que, enquanto você está vivenciando isso, assume o papel do observador. Eu já trouxe esse exercício outra vez, então é como se você fosse um bonequinho ali, né, num contexto, num cenário, e você se olha de fora, né? Você se observa na situação, você não está mais na situação. Então, isso ajuda a amenizar desconfortos. Então, estou dando alguns caminhos para que você pratique isso como uma ferramenta para sua vida e que você pode usar de diversas maneiras, com diversos objetivos. Mas aqui a gente vai entender o que é a dor que a gente carrega, que não é nossa, mas veio como uma herança, né? Mais tarde eu vou contar um pouquinho do meu repertório de vida para vocês, mas primeiro vamos fazer então essa condução. Fica confortável, como for possível para você agora, e eu vou repetir algumas coisas que você pode, se quiser, repetir junto comigo em voz alta, ou repetir aí no seu coração e na sua cabeça, né? Respira fundo, se alinha, né, com esse momento e com a intenção de liberar, de fazer uma liberação dessas dores que você vem carregando, que talvez você nem perceba, mas que de alguma forma elas estão aí presentes, te impossibilitando de se sentir merecedora da alegria, do alívio, né, de ser reconfortada. Então vamos lá, começa agora a nossa prática. Eu, no meu momento presente, nesse aqui e agora, eu agradeço, eu honro e eu celebro quem veio antes de mim. Todas as pessoas que lutaram, que suaram, que batalharam e quem sabe tenham dado as suas vidas para gerar algum tipo de transformação. Que abriram caminhos, seja como for, abriram caminhos para que eu estivesse aqui e agora. E eu estou aqui hoje, celebrando toda essa história, agradecendo por toda essa luta, pela possibilidade de estar viva, honrando tudo que foi feito antes de mim. E nesse aqui agora eu escolho seguir com a minha história, levando apenas o que é meu, continuando em honrar e celebrar toda a luta e as pessoas que vieram antes de mim, os meus ancestrais, os meus parentes e todos aqueles envolvidos em abrir esses caminhos. Mas eu escolho quebrar todos os pactos
deixar para trás as mágoas. Eu escolho deixar também o sofrimento, o suor e essas lágrimas que já foram derramados. Eu carrego comigo a honra por tudo isso e não mais a dor. Eu celebro todas essas passagens e levo comigo a força que quem veio antes teve, somada à minha força que eu descubro todos os dias. Eu escolho liberar aquilo que me impede de vivenciar a plenitude do meu ser, de receber amor, de me sentir merecedora, satisfeita, leve e livre. Gratidão por mim, pelos que já vieram e pelos que virão. Eu escolho um caminho de amor e celebração dessa história, levando apenas o que é meu e o que é leve. Inspira fundo. Um suspiro, vamos soltar esses ombros, que às vezes a gente cria umas tensões ali, especialmente quando é muito novo. E além dessa prática, gente, eu queria propor que você revisitasse mesmo. Às vezes você conhece a sua história, a história de quem veio antes de você, e às vezes você não conhece, então talvez tenha dor aí que você não sabe de onde ela vem. Diante de certas pessoas, diante de certos ambientes e contextos, você sinta alguma coisa que pesa dentro de você e você não consegue identificar. Às vezes é uma dor mesmo ancestral que veio e está há muito tempo aí, você não sabe de onde vem, porque você não tem necessariamente um rastro dessa história, né? Eu participei de um evento com algumas mulheres empreendedoras e tem um trabalho muito bonito da Carol, que ela fala muito sobre o feminino. No final do episódio, eu deixo aqui direitinho o nome dela e as redes dela. E ela é uma mulher, assim, que ajuda com que outras mulheres resgatem esse poder do feminino, sejam livres para amar, para se amar. Ela é uma mulher preta e ela falou, olha, eu não sei, assim, as pessoas que estão aqui na roda, que conseguem pensar na sua árvore genealógica, né? Saber ali todas as suas gerações, mas muitas vezes as mulheres que estão no meu contexto, se você pensar que há um pouco mais de 100 anos, foram escravos, que não tinham nenhum registro, que não têm um lastro. Então tem muita coisa, a gente aqui nesse Brasil, né? Tem muita coisa que a gente nem sabe da nossa história, então tem muita dor. Tem uma dor de uma colonização. Tem uma dor da perda do território, da perda do espaço. Tem muita dor que a gente não sabe, né? E foi muito impactante ela falar isso, que eu falei, caramba, assim, eu sei que, pelo menos da parte da minha mãe, que eu tenho um pouco mais de noção da minha árvore genealógica, eu sei que meus avós eram nordestinos e depois, antes deles, a gente já também não sabe muito bem, mas que teve gente holandesa que veio e provavelmente, né, meus bisavós foram já uma mescla, né? Enfim, e chegamos até aqui. Mas só pra gente entender um pouquinho que às vezes é muito mais profundo do que a gente imagina, né? É o peso de uma história toda, de uma luta que você nem conheceu. Por isso eu acho super importante trazer até um outro exercício para vocês que eu gosto muito. Eu já mencionei aqui em outros programas, mas sempre tem gente nova e eu acho que esse tipo de ferramenta é válido de ser lembrado. Eu uso uma ferramenta que eu aprendi na terapia de barras de Access, que você repete dentro de você, não tem que fazer muito mais do que isso, mas se você quiser, você intenciona junto, né? Já te falo como, que é, basicamente, eu devolvo para o remetente com consciência anexada. Eu devolvo para o remetente com consciência anexada. E quando você faz isso, você pode intencionar que essa dor, esse peso, essa sensação está voltando para o remetente, né? Que é para a origem. E o que acontece? Esse lance da consciência anexada é que já volta diferente, você faz liberações importantes para que esses ciclos repetitivos sejam quebrados, né?
Anexar a consciência é expandir essa consciência, é você quebrar o ciclo, então é super importante. Eu gosto de fazer isso quando eu sinto incômodo, mal-estar ou alguma tristeza repentina. Às vezes não é, é uma influência externa, não é uma coisa necessariamente sua. Então eu acho muito válido e eu uso bastante. E o que eu queria contar pra vocês de dor é uma coisa que eu levei muitos anos pra até descobrir, mas uma das minhas principais dores era a dor da rejeição. E talvez por isso eu tenha buscado tantos caminhos, né? Quando eu era criança, você me perguntava o que eu queria ser, quando eu crescesse, eu queria ser famosa, né? E é paradoxal você pensar que para uma pessoa que carregou uma rejeição desde criança, por que que ela quer ser famosa, sendo que vai estar mais exposta às opiniões, né? Ao amor e às vezes à falta de amor, mas porque eu acho que dentro dessa necessidade a gente cria uma ilusão, né? Como eu consigo atenção, como eu consigo amor, como eu consigo aceitação, a gente não vê o outro lado. Então a minha criança queria ser famosa e conseguiu, né? E daí quando ela ficou famosa, eu falei, meu, é só isso? Eu não me sinto amada, eu não me sinto aceita, eu não me sinto uma pessoa melhorada. O que que falta? E aí, com o passar do tempo e com a maturidade, eu descobri que faltava eu me sentir útil para as pessoas e ter realmente exercer ali um papel importante, uma missão, um propósito, enfim, essas palavras que às vezes já estão um pouco batidas, mas faltavam algo a mais, né? O meu servir para o mundo, né? Mas a questão da rejeição, eu vou contar bem para vocês como foi que eu descobri. Na época que eu fiz vários cursos de PNL, né? Cheguei a me formar em alguns deles, foi uma ferramenta extremamente importante no meu processo de autoconhecimento, que é a programação neurolinguística. Eu fiz um rebirthing. E no rebirthing você volta para a barriga, né, para a sua concepção e para o seu nascimento, e muitas vezes vem memórias, sensações e vem questões ali que você pode começar a cuidar, né, na intenção de curar, de resolver, de ressignificar. Além do rebirthing, que eu tive uma sensação mesmo, em algum momento, de que eu não era bem-vinda. Depois, mais tarde, num outro exercício de linha do tempo, que você vai andando para trás e voltando em momentos da sua história até onde for preciso. E eu não sei quais são as suas crenças, aqui desde já respeitando a todas elas. Tem gente que volta para a barriga da mãe, como foi o meu caso, tem gente que volta para outras vidas, se assim você acredite. E é um processo muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu já presenciei alguns e, assim, é de chorar. Eu já apliquei em algumas pessoas, porque como formada eu posso aplicar essas ferramentas e foram processos muito importantes, muito profundos. E eu descobri uma coisa na linha do tempo que eu nunca soube. Quando eu fui voltando para todos os momentos em que eu me senti rejeitada na minha vida, porque você escolhe uma dor, né? E baseada nessa dor você vai voltando, ou seja, é muito profundo, muito delicado. E eu fui voltando para todos os momentos de rejeição, quando eu saí do Big Brother, na escola, quando não me aceitavam, na época de modelo, quando eu não passava nos testes ou falavam que meu corpo era isso e era assado, enfim. Fui voltando e eu voltei para a barriga da minha mãe e eu vi uma situação que a minha mãe nunca me contou, mas eu me permiti ver aquilo e assim, ao mesmo tempo em que eu estava vivenciando a linha do tempo, eu comecei a chorar muito, a chorar muito, a chorar muito, a chorar muito. E tiveram que 2 pessoas me segurar porque eu não conseguia ficar em pé enquanto acontecia, né? Mas eu decidi passar por aquilo com a intenção de me curar, né? Porque como eu passo uma vida inteira com essa rejeição como uma sombra atrás de mim? É uma dor que eu carreguei a minha vida toda, mas por que isso? Da onde isso vem, né? E basicamente o que aconteceu? A minha mãe engravidou, ela já estava com meu pai há um tempo, mas ela não era uma mulher casada, e a minha avó tinha os valores dela, as crenças dela. Minha mãe engravidou com 35 anos, eu acho, ou perto disso. Minha mãe já trabalhava, já tinha independência dela e tudo, só que a minha mãe, ela nasceu com um útero bicorno, que basicamente é você vir com 2 úteros. E os médicos sempre afirmaram que não era possível que ela engravidasse, né? Na forma, porque um dos úteros nem era totalmente formado. Minha mãe sofreu muito, assim, com isso, porque era doloroso para o corpo dela, esse processo.
E daí, enfim, ela engravidou, né? Cheguei eu, que não era um projeto, e fui uma surpresa. E aí, acho que a minha mãe foi levando, levando. Quando eu assisti essa situação, né, durante a linha do tempo, ela devia estar com uns 3 meses, a barriga começou a aparecer. E ela foi levar essa situação pra minha avó, não dava mais pra esconder, né? E aí eu vi a imagem de um Fusca parado na frente da casa da minha avó, e a minha mãe indo contar pra minha avó. E aí depois foi uma sensação de ruptura, que eu não consegui ver mais o que aconteceu. Mas ali foi a gênesis da rejeição. E dentro do meu processo meditativo, daí assim, você sai da linha do tempo para você sair, dissociar daquela emoção, da dor, do desconforto, você sai. Aí você faz todo um processo de sair do estado interno para você parar de sofrer e sai mesmo, gente. É muito interessante, né, como funciona. Pelo menos comigo sempre funcionou e os que eu assisti foram impressionantes. Aí saí, parei de chorar. É muito louco. E eu fiquei meditando naquilo. Aí eu criei coragem. E um dia, eu já acho que não morava mais com a minha mãe. Eu sentei com ela para tomar um chá. A gente ama tomar chá, inclusive eu tomo sempre aqui com vocês. Falei pra minha mãe assim: quando você engravidou de mim, a vovó ficou brava? Ela era brava, né? Eu tenho umas memórias da minha avó brava e eu não tenho muitas memórias da minha avó quando eu era muito pequena. Eu não tenho foto com a minha avó. Ela não aparece no começo da minha infância. Aí a minha mãe, filha, você sabe, né, como era sua avó, e naquela época, né, eu não era casada com o seu pai, e naquela época existiam valores muito diferentes, e por conta de algumas crenças religiosas até da sua avó, as coisas teriam que ser diferentes. E daí, gente, ela me contou. E eu falei, porque eu vi isso numa dinâmica que eu fiz. Daí minha mãe tipo, olhou assim de lado, como assim você viu isso numa dinâmica? Falei, posso te contar o que eu vi? Você me conta o que você viveu? Ela, tá bom. Aí o olho dela já começou. E a minha mãe não chora, assim, é muito raro ver minha mãe chorar, muito raro, cara. Minha mãe é forte como uma rocha, a mulher é incrível, assim, ela é incrível. E ela começou a chorar. Daí eu falei, olha, você foi com o seu Fusca. E eu nem sabia se realmente tinha Fusca ou não tinha Fusca. Eu contei o que eu vi. E ela foi fazendo, foi assim, foi assim, foi assim. Aham. O que aconteceu, gente? Depois que a minha mãe confirmou tudo que eu consegui ver, né, sentir, ela me falou que a minha avó não aceitou. E pelo que eu entendi, na minha compreensão da nossa conversa, né, porque às vezes minha mãe não é de muitas palavras, meio que assim, ela foi colocada pra fora de casa. Seguiu a vida dela, meu avô a acolheu. Meu avô, acho que minha avó não estavam mais juntos. Meu avô acolheu, meu pai também foi incrível. Então ela foi amparada por um lado, mas ela foi rejeitada pela própria mãe. E na barriga, eu senti aquilo como uma rejeição. E eu tomei pra mim. Por isso que eu falei muito dessa cura de quem veio antes. Que a gente toma pra gente aquilo que às vezes não é nosso. Não era eu que estava sendo rejeitada, minha mãe foi rejeitada pela mãe dela. E naturalmente eu peguei aquilo pra mim. A moral da história é que a minha avó passou uns 5 anos sem falar com a minha mãe. E hoje eu entendo por que a minha avó não aparecia nos meus aniversários, nem nas fotos, nem nada. E olha que coisa louca. Eu peguei a rejeição pra mim num nível. E eu devo ter dado uma razão tão grande pra minha avó que eu nunca tive nenhum problema com a minha avó. Mas eu tive alguns problemas de aceitação da minha mãe. Né, de às vezes bater de frente, de ter uns comportamentos assim com ela que eu falo, cara, minha mãe é tão incrível, por que eu trato ela desse jeito? Então, muito provavelmente, eu acatei a reação da minha avó naquele momento, eu também rejeitei a minha mãe de alguma forma. E me senti rejeitada. E precisei depois, assim, claro, ter entendido a gênesis, a origem dessa rejeição foi importante? Foi. Mas eu precisei cuidar disso durante muito tempo em terapia e continuo fazendo terapia. Então, existe um trabalho também, sabe, da cura e que a gente pode levar isso para nossa vida e que eu não vou dizer para você que é um processo lindo que você sai e a vida tá resolvida. Não. Mas isso me deu muitas respostas importantes para entender por que eu me sentia dessa forma, por que eu buscava algumas coisas, por que eu me comportava de algumas maneiras. Isso me deu clareza.
sobre quem eu sou e me deu clareza sobre quem eu queria me tornar. Como eu queria ser para os meus filhos, como eu queria materná-los. E quantas vezes eu rejeitei pessoas, ideias, por conta de uma rejeição que estava ali dentro de mim e que não era minha, né? Então, assim, gente, só contando para vocês um pouco dessa minha história, se eu me sinto curada dessa dor, muito mais. Ela ainda tá aqui? Tá, mas talvez seja uma cicatriz que eu vou ter sempre. Mas eu honro a minha história, eu honro quem veio antes e eu deixei essa dor pra trás. E eu escolho ir com essa cicatriz porque ela me faz lembrar da luta que a minha mãe teve, da coragem que a minha mãe teve. E que a minha mãe, mesmo sendo a mulher que não foi aceita quando esteve, né, quando se viu grávida, ela escolheu me aceitar e me dar a vida. Eu honro tudo isso e nesse processo, né, profundo, eu escolhi deixar algumas dores que não eram minhas pra trás e seguir a minha vida honrando tudo isso, sabe? Sem questionar minha avó, sem questionar minha mãe. Foi o melhor que elas puderam fazer com os recursos que elas tinham naquele momento. Quem eu quero ser agora? Né? A pessoa que vai continuar carregando essa dor pra sempre e reverberando essa dor, respingando e transbordando essa dor sem nem saber porquê, ou a pessoa que quer se curar, mesmo sabendo que pode ser um processo muito longo. Tô me curando. E isso tudo é pra te lembrar que você também pode se curar. Combinado? Se eu pudesse, eu te dava um abraço agora, mas sinta-se honrada e abraçada. Honra você e a todas que vieram antes de você e todos que vieram antes de você, e que a gente possa ter esse amor no coração de acolher todos esses processos e seguir em frente diante daquilo que que é nosso, né? Daquilo que é nosso. Como a gente combinou, eu tô indicando aqui o trabalho da Caroline Amanda, né? Ela tem a primeira comunidade, plataforma de educação para o bem-estar íntimo e sexual de mulheres e pessoas que menstruam, sobretudo negras. No Instagram ela tem o Ione das Pretas, Y-O-N-I, Ione das Pretas. O perfil dela é Carol Amanda, com H no final. Muito importante o trabalho dela e a fala dela me impactou muito quando eu estive presente, tô seguindo, então tô recomendando também esse trabalho, porque trabalhos assim merecem chegar a mais pessoas. Se você sentir, compartilha com mais pessoas. Eu te vejo aqui no próximo sábado às 11h11. Eu tô no meu YouTube, tô no Instagram e em todas as plataformas de streaming, te esperando para mais encontros como esse. Um beijo no seu coração e até mais.